Olá, pessoal. Vamos então para a nossa atividade de história de hoje. Nós vamos continuar falando sobre a riqueza cultural no nosso país. Vamos lá? Nós vamos ler o texto abaixo. Eu vou ler uma vez, depois você vai ler e você vai circular as palavras que você não conhece. Depois você vai registrar o significado de cada uma delas de acordo com o texto, tá? As muitas línguas no Brasil. Se alguém te perguntar quantas línguas são faladas aqui no nosso país e você pensar só o português, é hora de repensar essa sua resposta. Num país como o nosso, tão grande, de uma mistura racial também variada, nós temos outras linguagens que por aqui circulam. Por isso, o IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, resolveu criar um documento, um inventário que registra esses idiomas falados aqui no nosso país. Por enquanto, esse inventário incluiu 3. O italiano, que é uma variação do italiano traduzido do norte da Itália por imigrantes e falado no Brasil por seus descendentes. O assurine, do Trocará, uma língua da família Tupi-Guarani, falada por indígenas Assurini, e o Guarani, língua falada por indígenas em grande parte do nosso litoral. Há projetos em andamento para a inclusão de outras línguas faladas por grupos formados a partir da imigração. Leia o texto abaixo e sublinhe as informações mais importantes. O Censo Demográfico de 2010 indicou que os indígenas de 5 anos ou mais de idade que eram falantes de línguas pertencentes ao tronco linguístico, macro-G, quer dizer, que falava a sua língua de origem, corresponde a 8,15% dos indígenas e falantes de línguas do tronco tupi. Na localização do domicílio, observam-se diferenciais significativos em função do percentual elevado de não falantes de nenhum tipo de língua indígena fora das terras. Contudo, as línguas do tronco tupi eram as mais faladas, tanto dentro quanto fora das terras. A língua declarada com maior número de falantes indígenas foi a língua ticuna, tanto dentro quanto fora das terras. As variações na lista das 15 línguas com maior número de falantes para os residentes nas terras indígenas e fora delas foi a presença das línguas Yanomami, Kayapó, Guarani, Kaxinawá, para os residentes nas terras, enquanto fora das terras, as declarações das línguas Guarani, Mibiá, Pataxó, Vakxaná e Banivá. Então, o que acontece? Fora das terras é o que está de rosinha, então, do macro G, 1,9. Assim, você vai fazer com a letra C, D e E, observando o gráfico e respondendo o que se pede. Tucandeira, o ritual da iniciação masculina do povo Saterê-Mauí. O ritual da tucandeira, realizado pelo povo indígena, é uma forma de iniciação masculina, de passagem da infância para a vida adulta. Uma prática repassada de geração em geração, que mesmo com a pressão da sociedade moderna se mantém viva, considerado pelos indígenas como um ato de força, coragem e resistência à dor. O ritual consiste em vestir uma luva cheia de formigas tucandeiras e resistir por ao menos 15 minutos. Além da representatividade da bravura masculina, o ritual também simboliza uma proteção para o corpo. Segundo a crença, a ferroada da tucandeira funciona como uma espécie de vacina. Então, essas tribos, pessoal, são cheias desses rituais. Às vezes, para nós, pode não parecer bobo, não ter importância, mas para eles tinham todo um significado. O que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo contém os radicais etno, que significa derivado de etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos, costumes e cultura, e centrismo,
Posição que coloca algo no centro como referência central e tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo como com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior a demais. Então, por exemplo, é como se a tribo indígena achasse que somente a cultura deles importasse no mundo, que o resto não importa, que eles são superiores. Leia a proposição abaixo e argumente dizendo se você concorda ou não e por quê. O etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões ou etnias. Quem é etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Raiva não, fico com pena. Quem tem preconceito, no fundo, também sofre. É mais uma vítima da própria ignorância. Olha a conversa das crianças, né? A criança que é negra está falando que ela não tem raiva do preconceito, não, da pessoa preconceituosa. Ela fica com pena porque, na verdade, a pessoa é uma ignorante. Então, mas o que que você vai dizer se concorda ou não? É com essa afirmação em cima. Quem é etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Tá falando o seguinte, aquela pessoa que acha que só a sua cultura importa, só o seu conhecimento importa, que do outro não tem o menor valor e é inferior à dele, essa pessoa está certa? Sim ou não? Por quê?